Circle of Inevitability, capítulo 1025. Evento repentino. Não é coincidência, então foi intencional? Será que o Deus Todo-Poderoso original viu uma certa cena enquanto morria e se desintegrava e tomou as providências necessárias? Lumian revelou uma expressão pensativa. Ele imediatamente disse em tom satisfeito: "Obrigado pela sua resposta, grande Rhodes." Essa era a resposta que ele queria. Isso também confirmou indiretamente que o celestial digno estava tentando usar o povo espelhado. A superfície do espelho mágico ondulou, e antigas palavras vermelho sangue de Fezak foram delineadas novamente. Com base no princípio da reciprocidade, é a minha vez de fazer uma pergunta. Se responder incorretamente ou mentir, você será punido. Lumian assentiu levemente, então viu as antigas palavras de Fezak no velho espelho de prata mudarem. Você está preparado para se assustar mortalmente com esse indivíduo? Que pergunta gentil, nada embaraçosa, pensou Anthony instintivamente. Então, ele percebeu, isso parece mais uma dica. Uma dica para Lumian de que a ação que está por vir pode confrontar diretamente o digno celestial ou sua consciência e poder. Estou pronto, Lumian respondeu com um sorriso. Ele também notou a dica do espelho mágico a Rhodes. Então, ele olhou para o espelho mágico, pressionou a mão contra o peito e disse: "Farei as outras duas perguntas mais tarde." Às 11 da manhã, Franca e Jena também chegaram à casa alugada no distrito de Shinhong, cada uma encontrando uma cadeira para sentar. A rainha misteriosa está mantendo a ilusão de Lumiana, impedindo que a polícia descubra que saí da minha residência designada, disse Lumian, que havia retomado sua identidade de Li Ming. Ele se levantou e olhou para cada companheiro. Precisamos nos apressar agora. Certo, Franca estava curiosa sobre o plano de Lumian desde ontem. Claro, ela inevitavelmente se sentiu um pouco nervosa e inquieta, porque se outros caíssem, eles provavelmente seriam expulsos do sonho, enquanto ela tinha uma chance significativa de morrer. Lumian sorriu e disse: "Fiquei pensando na frase, filtrar a interferência de informações complexas e ver os fatos mais fundamentais, o dia todo ontem, e finalmente pensei em alguns detalhes. Uma delas é que o chefe Iagetes só tem as marcas espirituais do Senhor Porta e do Celestial Digno, com talvez um pouquinho de Amon, no máximo. Se informações complexas interferissem, alguém poderia deduzir que o chefe Iagetes provavelmente se inclinaria para o Digno Celestial em momentos cruciais, ou que ele sempre fingiu neutralidade, e devemos evitar encontrá-lo. Mas eu estimulei a marca espiritual do Senhor Porta com questões relacionadas à família Abraham e nosso propósito de entrar na cidade dos sonhos, evitando que eu fosse completamente expulso do sonho. Além disso, as forças oficiais da cidade dos sonhos já demonstraram neutralidade antes, sendo imparciais e seguindo a lei, caso contrário, teríamos acabado há muito tempo. Então, qual é o fato mais fundamental entre essas informações? Franca, Jena e Anthony ficaram pensando, enquanto Ludwig continuava a comer ruidosamente de um grande saco de batatas fritas, ocasionalmente arrancando um cogumelo do corpo para acompanhar. Após cerca de 10 segundos, Jena disse em voz baixa, cheia de dúvida e incerteza: "O digno celestial é muito fraco." Lumian riu baixinho. Correto. Ao contrário de Amon, o Senhor Porta faleceu há muito tempo. No chefe Iagetes, que é a singularidade do caminho da porta, resta apenas a sua marca espiritual remanescente, sem ajuda externa ou reposição subsequente. E é essa marca remanescente, junto com um pouco da cognição do Senhor Tolo e um pouco da marca espiritual de Amon, que conseguiu resistir à marca espiritual do Digno Celestial, essa grande existência, mantendo o equilíbrio na maior parte do tempo e até mesmo ganhando vantagem quando estimulado ocasionalmente.
O que isso significa? Isso indica que o estado atual do digno celestial é muito pior do que imaginávamos, e as limitações às quais ele se encontra são muito maiores do que vemos diariamente. Este é o fato mais fundamental. E por que isso acontece? Nesse momento, Lumian fechou a boca, claramente não querendo compartilhar suas especulações e pensamentos. Ei, você só vai atiçar a nossa curiosidade e não vai dizer nada? Franca se sentiu desconfortável, como se estivesse encontrando certos autores e contadores de histórias que deixam um suspense no final de um capítulo. Mas ela entendeu imediatamente a intenção de Lumian, que era baseada em total confiança. Algumas coisas podem ser conhecidas, mas não ditas, no máximo insinuadas? Perguntou Franca cuidadosamente. Lumian demonstrou uma expressão de satisfação que fez Franca querer bater nele. Já não concluímos antes que, exceto para os de fora, toda manifestação na cidade dos sonhos é um produto da cognição subconsciente do Senhor tolo e do digno celestial combinados? Lumian estendeu a mão direita, apontando para as árvores verdes do lado de fora da janela, para as paredes ao redor, para o vento quente que soprava de fora. O que quero dizer é que, além dos personagens dos sonhos, os pássaros, os ratos, as baratas, as minhocas, as plantas, os edifícios e até mesmo o ar desta cidade são todos produtos do subconsciente do Senhor tolo e do digno celestial combinados. Em outras palavras, temos vivido nos pensamentos, na cognição e na consciência do Senhor tolo e do digno celestial o tempo todo. Franca se iluminou. Então, a cidade dos sonhos é como o córtex cerebral, com algumas áreas muito ativas que precisamos evitar cuidadosamente e não estimular, como a manifestação de sonho de Zhou-Mingrui, enquanto a maioria das outras áreas está em estado dormente e normalmente não reage a menos que digamos palavras-chave ou informações-chave. Uma vez pronunciada, é provável que seja imediatamente notada pelo digno celestial. Lumian levantou a mão direita e agarrou um punhado de ar. Com um sorriso travesso, ele comentou: isso não só atrai atenção e rejeição, mas também pode estimular o digno celestial, permitindo que ele se liberte de seu atual estado desfavorável. Deixe-me dar um exemplo. Os fatos fundamentais revelados pelas informações sobre o chefe Yagetes não são tão difíceis de decifrar, mas mesmo com os lembretes e dicas de Amon, levei muito tempo para entender, e você e os portadores das cartas dos arcanos maiores nem sequer pensaram nisso. Suponha que haja uma pessoa que foi enganada, sempre se sentindo fraca e incapaz de se libertar de certas limitações. Nessa situação, se alguém de repente lhe dissesse que ela é boba ou estúpida, isso não a estimularia a recuperar a clareza e a se tornar poderosa novamente. É também por isso que Amon e aquele indivíduo relacionado à Ordem Aurora não falam diretamente dentro e fora dos sonhos, apenas dando dicas, deixando-nos entender por nós mesmos. Alguns truques não funcionam mais quando a técnica principal é revelada. Jena finalmente entendeu o que Lumian estava tentando expressar. Havia duas camadas nisso. Primeiro, todos que entraram no sonho estão essencialmente recebendo corrupção conjunta do Senhor tolo e do digno celestial. Acontece que, devido às diferenças no momento da entrada no sonho e nas ações tomadas, o grau de corrupção varia, e a influência correspondente persistirá mesmo após o retorno à realidade. Segundo, certas palavras e fatos podem estimular o digno celestial sob condições de corrupção semelhantes, fazendo com que ele acorde. Apenas nos atribua as tarefas, você não precisa dizer mais nada, disse Jena com um suspiro. Franca e Anthony também tiveram algumas percepções e assentiram em sequência. No momento em que Lumian estava prestes a atribuir as tarefas correspondentes aos seus companheiros, o telefone de Franca tocou de repente. Franca pegou e olhou, sua expressão mudando ligeiramente.
É uma ligação de Lu Shan. Algo se tornou tão urgente que exige um telefonema? Franca decidiu responder, tentando manter a voz firme. Olá, Shan Shan. A voz urgente de Lu Shan surgiu no receptor. Zhou Mingrui saiu de repente. Ele pediu isso há 20 minutos. Acabei de descobrir. Zhou Mingrui saiu? Gena olhou para Lumian. Lumian não conseguiu evitar franzir a testa. Hoje é quarta-feira, Zhou Saza, irmã de Zhou Mingrui, chega a Yanguido, mas seu trem de alta velocidade só chega às 1h40 da tarde. Zhou Mingrui não precisa pedir folga de jeito nenhum, teria tempo suficiente mesmo se saísse depois do almoço. Franca se forçou a manter a calma e disse a Lu Shan, não entre em pânico, pergunte a Zhou Mingrui no WeChat para ver o que aconteceu. Certo, posso perguntar diretamente a ele. Lu Shan, que estava no departamento administrativo do grupo Intis, desligou o telefone rapidamente. Ela rapidamente enviou uma mensagem para Zhou Mingrui. Por que você saiu de repente? Depois de alguns minutos, enquanto Lu Shan orava em silêncio, Zhou Mingrui respondeu à sua mensagem. Vou até a estação de trem de alta velocidade para pegar minha irmã. Sua irmã vem para Yanguido? Que horas? O coração de Lu Shan apertou, como se vislumbrasse uma verdade desagradável. Depois de quase mais um minuto, Zhou Mingrui enviou um emoji, rosto com boca aberta corrida. Ela deveria chegar de trem depois da 1h30 da manhã, mas disse que chegou cedo à estação ferroviária de alta velocidade de sua cidade natal e que havia passagens disponíveis, então alterou a reserva. Ela chegará logo depois das 11h50 da manhã. Por que ela mudou de repente sua reserva? Quase 2 horas antes, Lu Shan ouviu de Lu Fu e Jiana que poderia haver problemas com a chegada de Zhou Saza a Yanguido, e ela imediatamente ficou ainda mais em pânico. Ela não se preocupou em responder a Zhou Mingrui, rapidamente tirou uma captura de tela do histórico do bate-papo e enviou para a verdadeira lâmina oculta. Em momentos como esse, repetir é perda de tempo. Franca, que estava na casa alugada no distrito de Xinhong, leu rapidamente as informações na captura de tela, e todo o seu corpo ficou tenso de repente. Nada bom, Zhou Mingrui está quase na estação ferroviária de alta velocidade, e Zhou Saza também. Franca ergueu o celular na vertical, mostrando-o para Lumian e os outros. Lumian olhou para ele e sorriu levemente. Não precisa entrar em pânico, ainda dá tempo. Temos algumas pendências. Sua atitude contagiou Franca e Gena, acalmando um pouco suas mentes e espíritos. Anthony e Ludwig não precisavam de segurança. Lumian então começou a atribuir tarefas diferentes a cada pessoa, dizendo apenas o que fazer, não o porquê. Ao atribuir certas tarefas, ele até usou deliberadamente a garrafa da ficção, não deixando os outros companheiros ouvirem. Por fim, Lumian disse a Anthony, antes de levar Ludwig para o Hospital da Lua Carmesim, faça uma viagem de volta ao mundo real e transmita o que eu lhe disse aos portadores das cartas dos arcanos maiores. Deixe-os se preparar e, quando a cidade dos sonhos apresentar anomalias, aproveite a breve janela de oportunidade para concluir esse assunto. É claro que as anomalias podem não ocorrer, e nosso plano provavelmente falhará. Entendido, respondeu Anthony firmemente. Lumian então voltou seu olhar para Franca, sorrindo novamente enquanto dizia, então vamos nos separar e agir. Depois de dizer isso, ele pressionou a mão contra o peito e disse, louvado seja o tolo. Louvado seja o tolo. Franca se levantou abruptamente, retribuindo o gesto. Então, ela disse com uma voz profunda, vocês todos devem ter cuidado. Lumian assentiu levemente e, junto com Gena, caminhou em direção à porta e saiu da casa alugada. A operação havia começado oficialmente. Ponto.